Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kaweli e hoje nós vamos fazer uma análise sobre o artigo What do we know about the material handling in a library? O que nós sabemos sobre o manuseio de materiais em bibliotecas. Se você olha para uma biblioteca, a primeira coisa que vem à mente é silêncio, organização, estudo, mas dificilmente alguém pensa nela como uma máquina logística complexa. E é exatamente isso que ela é. Hoje nós vamos conversar sobre esse artigo que investiga um tema muito pouco discutido, o manuseio de materiais dentro das bibliotecas, ou seja, tudo aquilo que acontece antes de o livro aparecer bonitinho na prateleira. Vamos analisar, criticar e expandir cada parte do artigo What do we know about material handling in library, publicado em 2025 e baseado em 5 bibliotecas nórdicas. E quando eu digo máquina logística complexa, não é exagero. A biblioteca moderna, sobretudo as públicas e as de grande porte, funcionam como verdadeiros centros de distribuição em miniatura. São milhares de itens circulando, sendo devolvidos, recolocados, solicitados, transferidos entre filiais, mas tudo isso acontece silenciosamente, atrás das cortinas, de forma quase invisível ao público. É curioso perceber que o imaginário coletivo vê a biblioteca como um espaço contemplativo, um refúgio intelectual, mas por trás dessa atmosfera calma existe uma engrenagem gigantesca de operações, e se uma delas falha, a experiência toda do usuário é prejudicada, mesmo que ele nem perceba o porquê. O objetivo desse vídeo é justamente revelar esse lado oculto das bibliotecas e mostrar como processos aparentemente simples escondem desafios enormes. E o artigo que a gente vai analisar tenta justamente jogar luz sobre isso, mas, como veremos, nem sempre com a profundidade necessária. Apesar do avanço digital, as bibliotecas continuam movimentando milhões de livros todos os anos, e o fluxo físico, sim, físico, ainda domina. E quando a gente fala fluxo físico, estamos falando de logística pura: receber livros, mover, classificar, armazenar, controlar, garantir que tudo esteja no lugar certo e na hora certa. E se uma parte desse processo falha, a experiência do usuário falha junto. Mesmo com e-books, bases digitais e acervos eletrônicos crescendo, a circulação de materiais físicos não diminui na proporção que muitos previam. Em alguns lugares, ela até aumentou graças aos serviços como empréstimos rápidos, reservas online e entregas interbibliotecárias. E aí está o paradoxo: quanto mais digital uma biblioteca se torna, mais exigente o público fica sobre a velocidade do processo físico. A pessoa pede o livro pelo aplicativo e quer que ele esteja disponível no balcão em minutos, mas por trás disso exige uma cadeia de tarefas operacionais complexas. E quando qualquer elo dessa cadeia funciona mal, a biblioteca é vista como lenta, desorganizada ou confusa, quando na verdade o problema está na qualidade dos processos internos, que raramente são estudados ou aprimorados. A primeira crítica ao artigo é que ele assume que o público já entende a importância desses processos. E a verdade é que não entende. Os autores estão certos. Existe uma lacuna tremenda na literatura. Os estudos sobre bibliotecas focam demais no social, no educacional e no digital, e quase nada sobre operações internas. Mas faltou medir a dimensão dessa lacuna, quanto a literatura ignora e em que escala. Isso é muito importante. As bibliotecas têm centenas de anos de história, mas a maior parte das pesquisas se concentram em aspectos pedagógicos ou socioculturais e informacionais. Pouco se discute sobre como elas realmente funcionam por dentro. É quase como estudar hospitais sem estudar enfermagem, ou analisar aeroportos sem entender logística de bagagem. A lacuna existe, é profunda e afeta diretamente a eficiência das instituições. Será que 5% da literatura cobre processos internos? Ou 1%? Ou menos? A ausência de uma estimativa concreta faz com que o argumento perca força. O artigo ele se propõe a responder 4 perguntas. O que já sabemos sobre manuseio de materiais em bibliotecas? Quais são as características e os indicadores relevantes? Quais são os desafios reais enfrentados por bibliotecas? E como melhorar esses processos? Essas perguntas são amplas e importantes, mas tão grandes que quase viram temas de pesquisa independentes. Cada uma delas poderia gerar um livro inteiro ou uma tese de doutorado. E esse é um dos limites do estudo, ao tentar abarcar tudo de uma vez, ele perde precisão e acaba oferecendo respostas mais descritivas do que analíticas.
Por isso, nesse vídeo nós vamos percorrer as bases teóricas, a metodologia, a análise dos 5 casos, os indicadores, os desafios e o modelo final, os 3 Es. Vamos relacionar conceitos do artigo com práticas reais usadas em centros de distribuição, armazéns inteligentes, empresas de varejo e até hospitais, porque, acredite, as semelhanças são muitas. O estudo usa triangulação, revisão de literatura, entrevistas, observações e análise de casos. Isso é ótimo porque evita depender de uma única fonte, mas triangulação não substitui o rigor, e aqui começa a fragilidade. A triangulação é um ponto forte porque ajuda a combinar diferentes perspectivas, o que as pessoas dizem, o que elas fazem e o que a literatura descreve. Nos estudos organizacionais, isso costuma reduzir vieses, só que aqui, apesar de juntar várias abordagens, o artigo não explica claramente como essas diferentes fontes foram integradas. Por exemplo, como os dados das entrevistas influenciaram a interpretação das observações. Houve contraste entre o que os funcionários afirmaram e o que os pesquisadores viram? Algum passo do processo foi validado por mais de um pesquisador? Nada disso é detalhado. A triangulação não é só usar muitas coisas ao mesmo tempo, é mostrar como elas se relacionam. E quando essa integração não é explícita, corre-se o risco de parecer mais robusto do que realmente é. Por exemplo, só 5 bibliotecas foram estudadas, todas no norte da Europa, onde os salários são altos e a automação é avançada. Nenhuma comparação com outros continentes, pouquíssimos dados quantitativos. As entrevistas são boas, mas não sabemos quantas horas foram gravadas nem quão profundas foram. Essas limitações são sérias porque comprometem a generalização. As bibliotecas nórdicas têm características muito específicas: infraestrutura de alto padrão, edifícios planejados, forte investimento público, cultura organizacional colaborativa e salários altos que incentivam a automação. Quando um estudo se concentra apenas nesse contexto, ele corre o risco de ignorar realidades muito diferentes, como bibliotecas sul-americanas, africanas ou asiáticas, onde o orçamento é menor, o acervo é mais antigo e a automação é rara feita. Sobre as entrevistas, não é informado quantos funcionários participaram, nem como foram escolhidos. Será que foram só gerentes? Será que houve diálogo com quem realmente carrega caixas, organiza prateleiras ou opera máquinas? Essa ausência de informação metodológica enfraquece o estudo, porque não sabemos se a amostra é representativa ou enviesada. E sem dados quantitativos, tempos, volumes, porcentagens, qualquer conclusão fica mais no campo da observação do que da evidência. A busca trouxe só 6 artigos. Isso significa que o campo é pequeno ou que o método de busca foi limitado? Provavelmente as duas coisas. A crítica aqui é: só Scopus não basta, faltou Web of Science, ERIC e bases específicas de biblioteconomia. De fato, uma busca que retorna apenas 6 artigos é quase certamente incompleta. E isso acontece muito quando se usa termos muito específicos ou quando a busca é feita em bases limitadas. Biblioteconomia é uma área que se espalha em várias bases temáticas, então restringir a Scopus naturalmente reduz escopo. Além disso, palavras-chave importam muito. Se a busca focou apenas em Material Handling mais Library, pode ter ignorado estudos que usam outras expressões, como circulação de materiais, fluxo de acervo, operações internas de biblioteca, back-office library operations. Ou seja, não faltaram estudos por falta de pesquisas, faltaram por falta de uma estratégia de busca mais ampla e sensível. A parte de observação é riquíssima, mas ela poderia ser mais sistemática. Faltaram tempos médios, volumes, proporções, mapas de fluxo. A ausência de dados objetivos limita a força das conclusões. E aqui está uma das maiores perdas do estudo. A observação presencial é um momento de ouro, uma oportunidade única para coletar dados reais sobre o funcionamento das operações. Mas sem medições formais, tudo vira impressão. Poderiam ter coletado quantos livros chegaram por hora, quantos são devolvidos, quanto tempo leva entre a devolução e a reposição na prateleira, quantas pessoas trabalham em cada etapa, quantos itens se perdem ou se atrasam. Esses dados transformariam o estudo. Sem eles, a análise fica mais descritiva do que analítica, e os mapas de fluxo, simples diagramas de como o livro circula,
teriam ajudado muito na visualização de gargalos. A triangulação ajuda, mas não substitui os critérios de confiabilidade, como saturação teórica, validação de interpesquisadores, codificação transparente. Nada disso aparece. Esses critérios são fundamentais, especialmente em estudos qualitativos. A ausência da saturação teórica significa que não sabemos se as entrevistas foram suficientes para cobrir toda a variedade de opiniões. Sem validação entre pesquisadores, há risco de interpretações pessoais influenciarem os resultados. Sem uma codificação transparente, não temos como saber quais categorias surgiram dos dados e quais foram impostas pelos autores. Esse tipo de detalhe é o que diferencia um estudo exploratório de um estudo rigoroso. E, infelizmente, o artigo se limita mais ao primeiro tipo. O estudo identifica 4 processos centrais: o sorting, que é a triagem, o moving, que é movimentação, o storing, que é armazenamento, e o controlling, que é o controle. Essa taxonomia é excelente, mas ainda é superficial. Em logística, cada um desses processos teria dezenas de subetapas. E isso é muito importante de perceber. Cada um desses 4 itens parece simples à primeira vista, mas na prática envolve um conjunto enorme de microetapas e decisões. Por exemplo, o sorting, a triagem, não é só colocar livros em carrinhos, inclui verificar danos, identificar etiquetas, entender se o item é prioridade, decidir se vai para quarentena, reparo, limpeza, reserva, transferência, devolução ou acervo. Ao mesmo vale para o moving. A movimentação não é apenas andar de um lugar para o outro, envolve ergonomia, layout, equipamentos, restrições de tráfego de pessoas, segurança, integração entre andares e até limites arquitetônicos. O storing, por sua vez, é muito mais do que enfileirar livros. Exige decidir a melhor configuração de prateleira, otimizar a densidade, controlar a altura, planejar zonas de alta rotação, garantir acessibilidade. E o controlling é extremamente crítico. Ele é um inventário, um rastreamento, identificação de perdas, controle de reservas e sistemas de TI. Cada um desses processos poderia ser um módulo inteiro de pesquisa. A taxonomia é um bom início, mas o artigo não se aprofunda nesses subníveis que, na prática, determinam o desempenho real da biblioteca. Os livros são heterogêneos, tamanhos, pesos, capas, espessuras, formatos, e não têm embalagem e nunca saem do sistema. Isso cria um ciclo contínuo, eterno. Essa heterogeneidade é um dos maiores desafios logísticos que poucas pessoas percebem. Em um centro de distribuição do comércio eletrônico, por exemplo, os produtos são embalados, protegidos e padronizados. Isso facilita muito a movimentação. Já os livros são o oposto da padronização. Um livro de arte enorme pode estar ao lado de um pocket pequeno, ou até de um mangá, ou de uma encadernação frágil dos anos 1950. Essa diversidade compromete tudo, porque a ergonomia, a capacidade de armazenamento, a velocidade de triagem e até a precisão dos sistemas de classificação. E quando dizemos que nunca saem do sistema, significa que, diferentemente de produtos de varejo, o ciclo é infinito. O mesmo livro pode ser emprestado centenas de vezes ao longo de décadas, e cada empréstimo significa sair da prateleira, passar pelo leitor, ser devolvido, ir para o carrinho, voltar para a triagem, circular pelo prédio de novo e eventualmente retornar à prateleira. É um fluxo cíclico permanente, e isso transforma a biblioteca num ambiente de logística de alta circulação, algo que o artigo menciona, mas não explora plenamente. As bibliotecas operam em modelo de acesso aberto. Qualquer pessoa pode pegar, mexer, deslocar. Isso gera desorganização, erros, retrabalho, atrasos. O artigo aponta isso, mas não explora alternativas. E esse é um dos pontos mais fascinantes. O acesso aberto é uma vitória social. Permite autonomia, liberdade de consulta, interação espontânea com o acervo, mas logicamente é um caos. As pessoas retiram os livros, colocam em lugares errados, deixam em mesas ou devolvem no ponto errado. A criança pega um livro, leva para outro canto e abandona ali. Um visitante decide ler só um pouquinho e guarda o livro no lugar errado. Tudo isso aumenta drasticamente a probabilidade de misplacement. E cada erro desses gera um efeito cascata. O livro desaparece temporariamente, frustra o usuário que o procura, gera consultas no balcão, ocupa o tempo dos funcionários, aumenta o retrabalho e reduz a acurácia do inventário. O artigo menciona o problema, mas não propõe modelos alternativos, como zonas semi-abertas com vigilância digital, leitores RFID nas mesas, prateleiras com sensores, áreas de consulta temporária, carrinhos inteligentes, sistemas que monitoram movimentos em tempo real. Há um universo de tecnologias possíveis, mas o estudo para na descrição
atenção. Bibliotecas não são depósitos vazios. Tem gente circulando, o barulho deve ser baixo, os layouts são rígidos, os prédios podem ser históricos. Isso limita muito o uso de equipamento como drones, robôs altos ou esteiras grandes. Essa restrição ambiental é muito diferente do setor logístico tradicional, onde geralmente é possível retornar, derrubar paredes e instalar máquinas grandes. Em bibliotecas, especialmente em públicas ou mais antigas, isso raramente pode ser feito. Muitas vezes o prédio é tombado ou tem limitações estruturais, corredores estreitos, estantes fixas, pisos sensíveis, falta de dutos técnicos, escadas, elevadores pequenos, restrição acústica. Tudo isso cria um cenário que qualquer solução tecnológica precisa ser compacta, silenciosa, leve e extremamente segura. A presença constante de pessoas complica ainda mais. Você não pode bloquear corredores, não pode fazer barulho, não pode comprometer a acessibilidade, não pode colocar robôs muito velozes e precisa lidar com fluxos imprevisíveis. E o artigo toca nesse ponto, mas poderia ter explorado com mais profundidade exemplos reais de limitações arquitetônicas. Mas ele acerta muito na descrição e erra em não aprofundar as implicações logísticas complexas. Falta análise ergonômica de fadiga, de densidade, de armazenamento e de microfluxo. E isso é fundamental porque o desempenho do manuseio de materiais depende muito dessas variáveis. A ergonomia, por exemplo, influencia diretamente a velocidade de trabalho e o risco de lesões. Funcionários que trabalham em layouts ruins precisam andar mais, levantar mais peso, se abaixar muitas vezes e isso diminui a eficiência ao longo do dia. A densidade de armazenamento também é crucial, porque se as estantes estão muito cheias, o ato de guardar livros fica mais lento e aumenta a chance de erros. Se estão muito vazias, o espaço é desperdiçado. Os microfluxos, pequenos deslocamentos ao longo do processo, determinam se a operação vai ser fluida ou caótica. Flexibilidade envolve duas coisas: agilidade e ajustes de layout. E quando falamos de flexibilidade em bibliotecas, estamos falando de algo muito mais profundo do que simplesmente mudar estantes de lugar. Flexibilidade significa que a capacidade de adaptação do sistema de manuseio às variações de demanda. Em uma biblioteca, a demanda muda drasticamente ao longo do dia, da semana, do ano. Por exemplo, de manhã há um pico de devoluções, à tarde há um pico de empréstimos e em épocas de provas aumenta o tráfego. Nas férias cai o movimento de usuários, mas aumenta a de manutenção. E em eventos culturais, certas áreas ficam mais carregadas. Se o layout é rígido, qualquer pico gera gargalo. Se os processos são inflexíveis, qualquer variação quebra a fluidez do sistema. A agilidade citada no artigo deveria ser medida de alguns indicadores que o estudo não menciona, como tempo de deslocamento por tarefa, números de microajustes possíveis na layout, capacidade de expandir ou contrair áreas de triagem, facilidade em realocar equipamentos e velocidade de pessoas e picos de demanda. Aqui estão os dois maiores problemas, que é a capacidade e a eficiência do processo, mas tudo é tratado qualitativamente, nenhum número, nenhuma fórmula, nenhum parâmetro. Esse é um dos trechos mais frágeis do artigo. Produtividade em logística é sempre mensurável. Quantos itens por hora, por pessoa, por metro quadrado, por equipamento, mas o estudo apenas descreve impressões como parecia eficiente ou havia retrabalho. Bibliotecas têm medo, historicamente, de tratar seus funcionários como operários ou seus processos como uma linha de produção. Mas negar a natureza operacional atrapalha diagnóstico. Alguns indicadores simples teriam transformado o estudo: livros processados por hora, média de tempo entre a devolução e o retorno à prateleira, quantidade de erros por 1000 itens, proporções de tarefas repetidas, distância média percorrida por funcionário, número de reprocessamento por item. Sem esses números, as conclusões perdem força e a ausência de parâmetros impossibilita comparações entre bibliotecas. Como saber se uma é mais eficiente que a outra se não há números? Produtividade não precisa desumanizar o trabalho, mas ignorar produtividade desumaniza ainda mais, porque impede melhorias reais nas condições do trabalho. Acurácia e responsividade foi excelente, mas a percepção do usuário não foi medida. Esse é um outro ponto em que o artigo acerta no conceito, mas falha na execução. Acurácia é imprescindível. Se o usuário procura um livro e ele não está onde deveria, isso gera frustração imediata. E responsividade é igualmente crítica.
o quão rápido a biblioteca consegue entregar um item solicitado. Porém, esses indicadores só fazem sentido quando conectados à experiência de usuário, e isso não foi medido. Faltou entrevistar leitores, avaliar expectativas, investir a relação entre velocidade de circulação e satisfação real. Imagina 2 cenários. A biblioteca A devolve os itens à prateleira em 2 horas e a biblioteca B leva 24 horas para fazer isso. Isso por si só já altera drasticamente a percepção pública, mas sem medir essa percepção, o artigo fica preso a uma visão interna, não à experiência final. Acurácia e responsividade são QPIs essenciais, mas precisam de métricas e de perspectiva de usuário. Custos de instalação e operação são corretos, mas faltou custo-eficiência por transação, faltou comparação com alternativas, faltou projeção de 5 ou 10 anos. E essa falta é significativa porque bibliotecas públicas geralmente trabalham com orçamentos rígidos e precisam justificar cada investimento. Custos de instalação dizem pouco sem o custo operacional futuro. O ideal seria apresentar um custo por item processado, retorno sobre investimento de máquinas, comparações entre soluções alternativas, simulação de cenários de longo prazo e custo total de propriedade de tecnologias. Além disso, exigem custos invisíveis que afetam o sistema, que são a fadiga dos funcionários, a hora extra silenciosa, o espaço ocioso ou mal utilizado e a necessidade de manutenção predial devido ao fluxo. Sem detalhar esses custos, qualquer recomendação tecnológica fica incompleta. O artigo acerta em trazer custos como KPI, mas não entrega uma análise realista de como bibliotecas decidem investimentos no mundo real. É um conjunto de KPIs promissor, mas preliminar. E essa palavra preliminar define muito bem a situação. Os KPIs apresentados funcionam como uma estrutura inicial, um esqueleto conceitual, mas falta carne, falta músculo, falta operacionalização. KPIs só ganham poder quando são medidos, comparados, rastreados e melhorados. Sem dados, eles se tornam categorias abstratas. Cada biblioteca tem tamanho, equipe, estrutura e tecnologia diferentes. Comparar diretamente é arriscado. E essa falta de padronização entre as bibliotecas é um dos maiores desafios metodológicos do artigo. É como tentar comparar 5 hospitais diferentes, com tamanhos distintos, orçamentos diferentes, populações de atendimento diversas e níveis variados de automação, e ainda assim tentar tirar conclusões generalizadas. Cada uma das bibliotecas analisadas tem números diferentes de funcionários, possui equipamentos distintos, opera em edifício com restrições únicas, recebe volumes de circulação diferentes, implementa práticas próprias de organização e adota sistemas de TI em níveis variados. Isso significa que quando uma biblioteca tem baixo desempenho, isso não necessariamente se deve a problemas estruturais do processo, pode simplesmente ser porque ela tem menos funcionários ou menos verba, ou um prédio mais difícil de adaptar. E quando uma biblioteca tem alto desempenho, pode ser que o prédio é novo, ou porque teve um investimento massivo em automação recentemente, ou porque opera com um público mais homogêneo. Comparar casos assim exige normalização, métricas, pesos. Nada disso aparece no artigo. Isso diminui a força das conclusões comparativas. Bibliotecas com robôs ainda sofrem com atrasos. Máquinas antigas geram trabalho e tecnologia sem integração não resolve. E esse é sem dúvida um dos achados mais surpreendentes do estudo. A presença de tecnologia não significa automaticamente que os processos são eficientes. Essa descoberta desafia uma crença muito comum, especialmente entre gestores, a ideia de que basta comprar máquinas modernas para que tudo melhore. O problema é que a automação exige integração com sistemas digitais, manutenção permanente, treinamento de pessoas, alinhamento com layout, sincronização com fluxo humano, infraestrutura elétrica e de dados. Se qualquer uma dessas partes falhar, a tecnologia vira peso morto, ou pior, vira fonte de trabalho. Imagina uma máquina de triagem que separa os livros rapidamente, mas a equipe não consegue acompanhar o ritmo na etapa seguinte. O gargalo apenas se desloca, nada melhora. Ou pense em AMR, robôs móveis autônomos, tentando navegar em corredores estreitos ou cheios de pessoas. Eles precisam parar o tempo todo, o que neutraliza a vantagem da automação.
A tecnologia não é um problema, o problema é a integração. Entre os erros destacam-se o duplo controle, o excesso de tarefas humanas, máquinas obsolentes, falta de equipamento de navegação e layout ruim. Esses erros são extremamente frequentes e revelam um padrão muito conhecido em ambientes logísticos subestimados. Quando um processo é projetado sem análise real, ele sempre acaba acumulando camadas extras de trabalho. O duplo controle, por exemplo, aparece quando uma máquina não é confiável, então o humano confere. O humano não é confiável, então a máquina confere. Ou ambos não são confiáveis, então existe uma etapa redundante para garantir segurança. Isso significa desperdício de tempo e energia. O excesso de tarefas humanas é um sintoma clássico de processos pouco automatizados ou mal estruturados. Funcionários se veem obrigados a realizar atividades que poderiam ser eliminadas, como transportar carrinhos por distância grande, reorganizar prateleiras inteiras ou procurar itens perdidos. A presença de máquinas obsoletas mostra como a automação em bibliotecas costuma ser implantada uma vez e mantida por mais de uma década, mesmo quando já estão ultrapassadas. A ausência de atualização tecnológica cria gargalos permanentes. A falta de equipamentos de navegação inclui tanto mapas digitais quanto scanners, coletores de dados, sensores. Tudo isso facilitaria o trabalho. Sem essas ferramentas, a localização de livros vira um processo manual, lento e suscetível a erros. E claro, o layout ruim é o grande vilão oculto. Corredores apertados, áreas mal distribuídas, prateleiras em alturas inadequadas, fluxos cruzados, tudo isso multiplica o esforço e aumenta o tempo de cada tarefa. O artigo descreve bem, mas não explica as causas profundas: cultura organizacional, investimento irregular, estrutura política e restrições arquitetônicas. Essa é uma crítica extremamente pertinente. O artigo lista problemas operacionais como se fossem fenômenos isolados, mas não tenta entender por que eles acontecem. A cultura organizacional, por exemplo, influencia tudo. Se a equipe é treinada ou não, se há abertura para inovação, se erros são tratados como fracasso ou oportunidades, se existe comunicação entre setores, se gestores escutam funcionários da base. O investimento regular reflete ciclos governamentais e prioridades políticas. Uma biblioteca pode receber verba para comprar livros, mas nenhuma verba para manutenção, ou pode receber verba em um ano e nada em 3 seguintes. A estrutura política inclui tomadas de decisão lentas, burocráticas e intensas, mudanças de gestão, disputa entre departamentos e falta de autonomia técnica. As restrições arquitetônicas são especialmente críticas. Muitas bibliotecas funcionam em prédios construídos para outro propósito. Adaptar instalações antigas para uma operação logística moderna é extremamente desafiador. Ou seja, os problemas descritos no artigo não são apenas técnicos, são estruturais, e ignorar isso gera uma visão incompleta. O desempenho varia muito mais pelo ambiente e pela gestão do que pela automação. E essa frase resume uma verdade profunda. A eficiência operacional de uma biblioteca, ela depende muito mais das pessoas, das políticas, do espaço físico e da qualidade do processo do que da quantidade de tecnologia instalada. A automação não salva uma gestão ineficiente, ela apenas acelera o que já funciona ou amplifica o que já está errado. Entre os principais desafios identificados temos trabalho intensivo, retrabalho, tarefas não produtivas, misplacement, baixa responsividade e equipamentos inadequados. Cada um desses desafios parece simples quando listado, mas na prática eles são apenas a ponta visível de um iceberg muito mais profundo. O trabalho intensivo, por exemplo, significa que grande parte da carga operacional depende exclusivamente da força humana, e isso inclui empurrar carrinhos pesados, percorrer grande distância, agachar, subir escada, descer, carregar pilha de livros, reorganizar a prateleira inteira. Isso não é só cansativo, isso reduz a produtividade ao longo do dia e aumenta o risco de lesões e também causa fadiga cognitiva e física. O retrabalho é um dos maiores vilões silenciosos. O retrabalho, ele é quando o funcionário precisa fazer 2 vezes o que devia ser feito uma única vez. Como recolocar um livro mal posicionado, repetir uma triagem, verificar 2 sistemas diferentes, corrigir erros de devolução. Cada minuto de retrabalho é um minuto roubado do processo produtivo. E tarefas não produtivas também são comuns. O tempo
perdido procurando itens, caminhadas desnecessárias, digitação repetitiva, operações manuais que poderiam ser automatizadas. Isso drena a energia e reduz a eficiência geral. E o misplacement, que são os livros no lugar errado, é um dos problemas que mais prejudicam a experiência do usuário. E o mais interessante, o misplacement gera um círculo vicioso. Quando um livro está num lugar errado, o usuário reclama, o funcionário procura, perde tempo, atrasa outras tarefas, aumenta retrabalho e piora todos os indicadores. A baixa responsividade está diretamente ligada ao tempo que a biblioteca leva para responder o usuário, seja para localizar um livro, devolvê-lo ao acervo ou processar uma reserva. Por fim, o equipamento inadequado não é só falta de tecnologia avançada. Às vezes, é simplesmente falta de carrinhos orgânicos, estantes ajustáveis, mesas de triagem com uma boa altura, scanners mais rápidos ou softwares amigáveis. Esses pontos são descritos no artigo, mas todos têm causas profundas que precisam ser abordadas. O maior desafio é sistêmico. Bibliotecas querem ser espaços culturais, mas operam como centros logísticos sem conhecer isso. Essa frase aponta diretamente para um dilema identitário das bibliotecas modernas. As bibliotecas se enxergam, e com razão, como centros culturais, educativos e comunitários, mas ao mesmo tempo elas precisam processar materiais como armazéns, receber, separar, rastrear, armazenar e movimentar. O paradoxo é que as bibliotecas raramente se organizam para operar por centros logísticos. Elas têm cultura de serviço, mas não cultura operacional. Tem foco no leitor, mas não foco no fluxo interno. Enquanto esse conflito não for reconhecido, ele continuará sabotando a eficiência das bibliotecas. O problema não é a falta de vontade, é a falta de reconhecimento institucional. É preciso aceitar que o coração de uma biblioteca é tanto cultural quanto logístico. Só assim, políticas públicas, gestão pessoal, investimento tecnológico e planejamento de espaço serão alinhados à realidade do trabalho. Sem mudar processos, treinamentos e fluxos, a tecnologia sozinha não resolve. E essa conclusão é perfeita porque resume o que muitos gestores ainda não perceberam. Tecnologia é ferramenta, não solução. Não adianta instalar máquinas avançadas se a cultura, o treinamento e os processos continuam antiquados. Robôs não corrigem um layout ruim. O RFID não resolve desorganização sistêmica. E softwares novos não compensam a falta de integração. O equipamento moderno não improvisa quando fluxos são caóticos. A tecnologia só funciona quando o processo funciona. O artigo diz que funcionários fazem tarefas demais e que deveria haver separação clara entre staff operacional e staff de atendimento. Concordo, mas isso tem custo, impacto sindical e impacto cultural. Esse é um ponto central e extremamente sensível. O artigo toca rapidamente no tema, mas não explora a complexidade de reorganizar o trabalho humano dentro de uma biblioteca. Hoje, em muitas instituições, um mesmo funcionário ele atende o usuário no balcão, carrega livros, opera máquinas, ele faz triagem, responde dúvidas aqui, organiza a prateleira ali, realiza inventários, atualiza sistema e ainda precisa manter a postura acolhedora. E é muito para uma pessoa só, e isso leva a sobrecarga física e cognitiva. Separar funções entre operacional e atendimento faz sentido, mas não é simples. Primeiro, exige contratações específicas, o que impacta o orçamento. E segundo, altera a dinâmica sindical, já que categorias profissionais podem se sentir desvalorizadas ou deslocadas. E terceiro, mexe com a identidade da profissão, porque bibliotecários historicamente são treinados para atuar em múltiplas áreas ao mesmo tempo. Há também um fator cultural. Muitas bibliotecas cultivam um ambiente colaborativo, onde os funcionários se orgulham de fazer de tudo um pouco. Mudar isso pode gerar resistência inicial. E, ao mesmo tempo, uma divisão clara de funções poderia aumentar a produtividade, reduzir o trabalho, permitir especialização, diminuir a taxa de erros e melhorar a ergonomia e permitir uma cadeia de fluxo mais eficiente. Mas tudo isso exige planejamento cuidadoso e diálogo institucional. Não é só dizer dividam funções, é reestruturar toda a operação. Equipamentos avançados trazem benefícios, mas custam caro
exigem manutenção, exigem infraestrutura, demandam adaptação do prédio e dependendo de fornecedores também. Essa parte é crucial. A maior parte das pessoas não faz ideia do custo real de automatizar operações de biblioteca. Equipamentos como máquinas de sorting, robôs móveis, transportadores automatizados e sistema RFD são fantásticos na teoria, mas são caros para instalar, eles são caros para manter, exige treinamento constante, precisa de autorização de softwares, depende de contratos de manutenção e muitas vezes precisam de um suporte técnico especializado que nem sempre existe localmente. Além disso, a infraestrutura dos prédios é um desafio. Outro ponto importante é a dependência de fornecedores. Se a empresa que instalou a máquina fecha ou aumenta o preço, muda o modelo de suporte, deixa de fabricar peças, a biblioteca fica presa, sem alternativa. Por isso, muitas instituições hesitam em adotar a automação avançada. Não porque não reconhecem o valor, mas porque o custo de longo prazo é enorme e o risco é real. Além disso, o equipamento sem integração com os sistemas de TI existentes acabam gerando retrabalho. De nada adianta um robô pegar livros se o catálogo não registra a movimentação automaticamente. Tecnologia isolada é só peso morto. O modelo é bom como ideia, mas falta aprofundamento causal. O modelo dos 3 E's é útil como estrutura para pensar a operação, mas o artigo apresenta essa ideia mais como um rótulo do que como uma análise real. O estudo não investiga como esses 3 elementos integram, qual deles tem maior peso, como priorizar investimentos, como transformações em um dos E's afetam em outros 2 e qual é a sequência ideal de melhorias, ou como o equilíbrio entre eles varia entre diferentes tipos de bibliotecas. Em outras palavras, o modelo indica o que olhar, mas não diz o que fazer. É uma boa estrutura inicial, mas não chega a ser um framework de ação. Mas o que de fato o artigo traz de bom? Ele abre um campo que quase não existe. Ele cria uma linguagem comum e sinaliza onde estão os gargalos. Esses 3 pontos são extremamente importantes porque mostram o valor real do artigo, mesmo com suas limitações. E o fato de abrir um campo que quase não existe significa que os autores estão entrando em uma área essencial, mas negligenciada tanto pela biblioteconomia quanto pela engenharia de produção. A logística interna das bibliotecas. A maioria dos estudos sobre bibliotecas focam em acesso à informação, impacto social, digitalização, comunidades, gestão de conhecimento e serviços ao usuário, mas quase ninguém fala sobre aquilo que sustenta todo o sistema, o fluxo físico dos materiais. Ao criar uma linguagem comum, o artigo fornece termos operacionais que podem ser usados em futuras pesquisas como sorting, storing, controlling, misplacement e flexibilidade. Isso é essencial porque sem linguagem não existia campo científico. E ao sincronizar onde estão os gargalos, o estudo mostra claramente quais partes do sistema falham com mais frequência: o retrabalho, máquinas obsoletas, layout inadequado, falta de integração, processos redundantes, baixa responsividade, generalização limitada, dados qualitativos demais, propostas pouco detalhadas. Essas limitações não diminuem a importância do artigo, mas mostram com clareza o quanto o campo ainda precisa evoluir. A generalização limitada acontece porque o estudo observa poucas bibliotecas, todas localizadas em países nórdicos, com características culturais, econômicas e tecnológicas muito específicas. Regiões com menos recursos, prédios antigos, sistemas de empréstimo diferentes ou níveis distintos de automação podem ser realidades completamente diferentes. Isso impede que as conclusões sejam aplicadas automaticamente em outros contextos. A predominância de dados qualitativos também cria uma barreira, porque sem números, sem tempos, volumes, porcentagens, curvas de desempenho, é difícil avaliar riscos, comparar alternativas ou quantificar melhorias. O artigo faz ótimas descrições, mas falta medir. E em logística, medir é essencial. As propostas pouco detalhadas mostram que o artigo é mais exploratório do que prescritivo. Ele aponta problemas, mas não oferece soluções concretas. Não há modelos matemáticos, simulações, análise de custo-benefício ou fluxograma de otimização. Isso não desqualifica o estudo.
apenas indica que ele é o começo e não o fim da conversa. Há muito espaço para aprofundar e futuras pesquisas podem usar este artigo como base para construir metodologias mais fortes. Eu proponho simulações logísticas completas, estudos comparativos entre países, integração entre biblioteconomia e engenharia de produção. Essas 5 propostas são essenciais e cada uma poderia gerar uma linha de pesquisa inteira. A biblioteconomia raramente usa simulação, mas esse campo é comum na engenharia. Modelos computacionais podem mostrar onde os gargalos se formam, qual rota é mais eficiente, quantos funcionários são eficientes, quantos robôs valem a pena, como o layout afeta o fluxo. Isso permitiria decisões baseadas em dados e reduziria riscos em reformas e investimentos. As bibliotecas nórdicas não representam a realidade global. Comparar elas permitiria mapear diferentes modelos operacionais e identificar boas práticas regionais. Isso traria diversidade e maior validade científica. Sem métricas unificadas, cada biblioteca mede desempenho de um jeito, quando mede, Cria um conjunto de KPIs internacionais como tempo de triagem, tempo de reposição, taxa de misplacement, custo por item processado, autonomia de compabilidade e criaria uma base sólida para a pesquisa. Esse talvez seja o ponto mais revolucionário. Bibliotecários entendem de usuários, acervos e informação. Engenheiros entendem de processos, fluxos, layouts, ergonomia e eficiência. Juntos poderiam transformar completamente a forma como as bibliotecas operam. Essa interdisciplinaridade abriria um novo campo profissional e acadêmico, capaz de modernizar as bibliotecas para o século XXI. Esse artigo é ainda mais exploratório, mas necessário. Ele permite que a gente enxergue a biblioteca como ela realmente é, um organismo complexo, vivo, dinâmico, que depende de logística eficiente para existir. E se quisermos bibliotecas mais humanas, mais rápidas e mais acessíveis, precisamos começar por aquilo que ninguém vê, o manuseio dos materiais. E esse encerramento resume de forma brilhante tudo o que discutimos, porque ao chamar a biblioteca de organismo complexo, a gente destaca que ela não é apenas um prédio cheio de livros, é um sistema interdependente, onde cada etapa impacta todas as outras. E o ponto mais importante, a experiência do usuário começa muito antes dele pegar um livro na mão. Ela começa no fluxo interno, na triagem, na movimentação, no armazenamento, no controle dos materiais. Quando esses processos são eficientes, a biblioteca parece mágica. Tudo funciona. Tudo está no lugar e tudo está disponível. Quando esses processos falham, usuários sentem imediatamente. Livros desaparecem, atrasos acontecem, funcionários ficam sobrecarregados. Por isso, se quisermos bibliotecas mais humanas, é preciso olhar para o invisível, o que está por trás da prateleira, o que acontece antes de o livro chegar ao leitor. O futuro das bibliotecas depende do reconhecimento de que logística e cultura caminham juntas. Muito obrigada por assistir.